Prezados irmãos e irmãs, texto do Evangelho de São João hoje começa fazendo uma catequese. São vários discursos catequéticos que Jesus vai fazer sobre o pão vivo descido do céu. Os domingos passados, os últimos domingos, fim de semana, Jesus vem falando do pão material. Deu de comer para os famintos, Jesus se compadeceu das pessoas que estavam, multiplicou os pães, todos comeram e ficaram satisfeitos, porque encontraram alguém que lhes deu de comer. Domingo passado, lembra? Milagre da multiplicação dos pães. E o povo ficou feliz e contente, né? Ganhou comida de graça, que maravilha. Olha que cara bom que tem aqui, né? Esse aqui, nós bem que poderíamos torná-lo nosso rei. De fato, o final do Evangelho, domingo passado, terminou assim. Diz o texto: quando Jesus percebeu que eles queriam proclamar o rei, porque deu de comer, Jesus saiu dali, foi para um lugar deserto e escondido, porque Jesus não queria passar uma falsa imagem de um messianismo humano, de um Deus que só satisfaz as necessidades materiais. Hoje o texto, Jesus vai falar de um outro pão, o pão da vida, né, que é a Eucaristia. Diz que o povo foi para o outro lado do mar, onde Jesus tinha ido. Isso. Ai, ai, ai. Ai. E é grande a bicha. Foi embora. Então voltemos para o texto. Jesus vai para o outro lado e uma grande multidão, com certeza os mesmos que haviam sido saciados materialmente, ouviram falar que Jesus e seus discípulos foram atrás de Jesus. Só que Jesus no Evangelho diz assim, ó: em verdade, verdade vos digo, vocês estão me procurando, não porque vocês acreditam em mim, porque vocês viram o sinal, mas porque vos dei de comer e vocês ficaram satisfeitos. Vocês escutaram o que Jesus falou? Que não é só o padre Leonor que às vezes, né? Vocês me procuram, não porque vocês têm fé em mim, nem porque vocês acreditam. Porque há uma semana atrás eu dei comida para vocês. É claro, imagina. Deu comida, saciou a fome, a gente não precisou nem trabalhar, ele só foi lá e rezou, e todo mundo comeu e ainda sobrou 12 cestos. É maravilha! Quem que não gostaria de ter um governante assim? Vamos fazer esse cara nosso rei, que ele reine sobre nós, teremos pão com fartura, sem muito suor. Enquanto que nós sabemos que a Sagrada Escritura diz: ganharás o pão de cada dia com o suor da tua fronte. Já ouviram essa passagem? É assim: ganharás o pão de cada dia com o suor da tua fronte. Essa é a regra, vamos dizer. Depois vem as exceções, mas a regra é essa: ganhar o pão de cada dia com o trabalho. Jesus também trabalhou, São José também trabalhou, enfim. Então Jesus percebe que essa numerosa multidão, eles estão muito preocupados com o alimento material. Não que não seja importante, claro, nós precisamos. Se você e eu ficarmos sem nos alimentar, nosso corpo vai ficar doente, vai enfraquecer e vai morrer. Então nós precisamos do alimento material para manter o corpo. Mas Jesus hoje está falando da necessidade de um outro alimento, que as pessoas não devem ir a Ele só porque viram milagres,
Jesus não é um milagreiro, não é um curador, não é um mágico, não é um guru. Jesus veio ao mundo para saciar outro tipo de fome, não a fome material. A fome material nós devemos, com o nosso trabalho, com a nossa caridade, a gente pode ajudar os pobres, necessitados. Jesus fez isso. Mas Jesus veio ao mundo para saciar a fome e a sede de Deus. Por isso eles, olha, vocês me procuram não porque vocês viram sinais, porque eu fiz isso, milagre, porque eu vos dei de comer, mas vocês não têm fé em mim. Aí eles perguntam, então, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus, a obra de Deus é que vocês acreditem naquele que Ele enviou, porque nem isso eles fizeram. Jesus não foi aceito, Jesus foi desprezado. Então, quando eles perguntam o que devemos fazer para realizar as obras que fazem, bom, se vocês querem, a primeira coisa é acreditar naquele que o Pai enviou. Quem? Jesus, acreditar nele, porque nem isso eles faziam. Eles estavam pensando no pão que eles comeram. Uma religião que vem da barriga para a cabeça, bastante perigoso e que está muito em moda hoje em dia por aí, está bastante em moda. Uma religião supermercado, né? Um Deus que sacia as necessidades, os caprichos. Se Ele me faz isso, me faz aquilo, né? O Deus prateleira, supermercado. Muito presente em todos os ambientes, né? Então a obra, se você acreditar, aí Jesus disse, esforçai-vos, não apenas para o alimento que perece, por mais necessário que ele seja, fazei um esforço para adquirir o alimento, o pão vivo e verdadeiro, o pão descido do céu. Jesus aqui está falando da Eucaristia. Então Jesus está dizendo, ó, assim como vocês fazem todo esforço, esse esforço para ter o alimento material, que é importante e necessário, deveriam também fazer o esforço para adquirir o alimento espiritual. Aí vem para a segunda leitura, diz, ó, que interessante, não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para nada. Quanto a vós, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, né? Não viver como pagão. O pagão é aquele que vive sem Deus. O pagão, aliás, o pagão nem procura Deus. E quando ele procura para satisfazer os seus caprichos e as suas necessidades. A mentalidade pagã, o estilo pagão de viver é aquela pessoa que vive só para o mundo. Muito preocupado com as coisas desse mundo, uma inteligência voltada só para as coisas do mundo. Ó, não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para nada. Não foi isso que aprendestes de Jesus Cristo, não ensinou isso. A inteligência que Deus deu e é dom dele, também foi dada para conquistar as coisas de Deus. Se nós somos tão hábeis e tão inteligentes, e nós somos, para as coisas do mundo, por que não ser hábil e inteligente? Por que não também usar a inteligência para conquistar as coisas de Deus? Ajuntai tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça corrói. Eis aqui a inteligência. A verdadeira inteligência é aquela que sim se preocupa com as coisas do dia a dia, mas não só isso. O que a gente vê hoje é uma preocupação excessiva, né? Quantas pessoas que não se alimentam do pão vivo descido do céu, que talvez vão morrer sem nunca ter entrado numa igreja, sem nunca ter comungado e confessado.
Esforçai-vos pelo alimento que não perece, e não só pelo alimento que perece. Jesus estava dizendo àquela multidão que foi atrás dele: vocês estão vindo atrás de mim porque eu dei comida para vocês, só por isso. Jesus foi duro, viu? Buscai o alimento eterno. Daí ele fala: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão, Jesus está falando dele, da Eucaristia. Quem se alimentar desse pão, quem se nutrir da Eucaristia, quem se nutrir da palavra, nunca mais terá fome e viverá para a vida eterna. Então, queridos irmãos e irmãs, você que hoje nos ouve nos seus lares, não vamos viver como vivem os pagãos. Essa frase é forte. Segunda leitura de hoje: cuja inteligência não leva para nada. Então, uma inteligência, um raciocínio, uma mente brilhante, os dons e habilidades que nós temos, se não nos ajudam a compreender o sentido, o valor e a presença de Deus na nossa vida, não nos levam a buscar Deus também na nossa vida, não leva para nada. Está aqui, ó. Segunda leitura. O padre não está inventando não, viu? Pode chegar em casa e depois ler a leitura de hoje no folheto. Não viver como vive o pagão. O pagão vive, o que mais o pagão faz é vive fugindo de Deus. Foge de Deus como o diabo foge da cruz. Não é bom viver assim. Se eu vivo fugindo e escapando de Deus, vai ser muito difícil encontrá-lo depois que não estiver mais aqui. Parece que o raciocínio é muito simples. Não é verdade? Se a vida inteira eu vivi e morri fugindo de Deus, como é que eu vou me encontrar com Ele depois da morte? Me parece que vai ser muito difícil, mas muito difícil mesmo. Buscai Deus, uma inteligência que não leva para Deus, não serve para nada. Quanta inteligência aplicada para a maldade, quanta inteligência que não é usada para o bem, para a caridade, quantas mentes brilhantes que você fala de Deus e é como se dissesse nada, está vendo? São inteligências, mas estão levando para quê e para onde? Se não me leva a reconhecer e nem buscar Deus na minha vida. Então é disso que Jesus hoje está falando. Na primeira leitura, o povo começou a murmurar contra Moisés. E qual era o motivo da murmuração? Veja, esse povo foi liberto da escravidão, era um escravo. Deus conduziu, tirou eles pelo deserto, purificação, para entrar na terra prometida. Eles murmuraram por causa do alimento, dizendo era preferível ficar de escravo, olha só, antes a condição de escravo, porque pelo menos lá tínhamos do que comer. A preocupação com o material. Aí quando murmuram aqui no Evangelho, que sinal você, falando com Jesus, viu, como se fosse um estranho, que sinal realiza para que nosso pai Moisés deu de comer ao povo, falando para Jesus, Moisés deu de comer, ele fez, e você o que faz? Jesus disse, meu querido, minha querida, na verdade, não foi Moisés quem vos deu de comer, quem deu de comer foi quem? Meu Pai que está no céu. As codornizes e o maná, foi Deus quem mandou para o povo, não foi Moisés quem vos deu de comer, mas sim o meu Pai que está no céu. Até a comida que nós comemos, foi Deus quem nos deu. Por isso que nós temos que buscar Deus, e não só a comida.
Por isso que ele fala, quem comer desse pão terá fome de novo, do pão material. E de fato é assim, né? Tomamos café de manhã, daqui a pouco vão estar com fome. De meio-dia, de noite, no outro dia e assim a vida inteira. Quem comer do pão que eu der, nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Jesus aqui está falando da Eucaristia, o pão que alimenta para a vida eterna. É disso que Jesus está falando, essa grande multidão que o busca por causa dos sinais, mas só ficaram no sinal e não no significado. É como se eu apontasse o dedo para o céu para mostrar a Deus, e a pessoa, olha que dedo bonito do padre, que unha bonita, até grande, podia cortar um pouco, mas eu não estou mostrando o dedo só está indicando um outro sinal, mas eles ficaram só no dedo. Era para olhar para Deus, não para o dedo meu. Ficaram nos sinais e não no significado. Quando Jesus deu de comer, era para simbolizar um outro alimento, que era a Eucaristia, mas eles ficaram só no pão. Então que a nossa fé, a nossa inteligência esteja também aberta para acolher as coisas de Deus e buscar o alimento que não perece, o pão vivo descido do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus.